Os cães selvagens africanos acabaram de terminar uma campanha perfeita e seus olhos ainda brilham de orgulho. Um rugido profundo e resoluto ecoa. Não é mais uma história de presas, mas um lembrete da ordem silenciosa do Okavango. O último, se for forte o suficiente, manterá tudo. O implacável Okavango Leões, o pesadelo dos cães selvagens africanos. À medida que o sol se põe sobre as pastagens inundadas do delta do Okavango, a névoa fina se dissipa gradualmente, revelando a verdadeira face da vida aqui, de uma beleza de tirar o fôlego, mas implacável. Este não é apenas um paraíso para os animais selvagens, mas também uma arena ancestral, onde o caçador e a caça se encontram incansavelmente. Aqui, o caçador e a caça compartilham cada centímetro de terra, cada gole de água. Leões, cães selvagens, todos estão presos no ciclo interminável da sobrevivência. O Okavango não é apenas o destino final do rio, mas também o ponto de partida para confrontos suados, onde apenas as criaturas mais adaptáveis podem continuar. Leões. Os notórios governantes da vasta savana da África. Eles possuem um físico poderoso, corpo musculoso, ombros largos, pernas fortes e mandíbulas fortes o suficiente para morder o crânio da presa. Os machos podem pesar até 250 kg, com uma juba espessa ao redor do pescoço e do peito. Não é apenas uma camada de proteção em batalha, mas também um símbolo de poder para os oponentes e atração pelas fêmeas. A leoa é menor, mais ágil e resiliente, a alma da caça, a guerreira silenciosa nas pastagens. Uma alcateia de leões pode consistir de 3 a mais de 20 indivíduos, principalmente leoas com parentes, a mesma ninhada de filhotes e um ou alguns machos adultos controlando a alcateia. As fêmeas permanecem presas ao território por toda a vida, enquanto os leões machos mantêm o poder apenas por alguns anos, antes de serem destronados por outros mais jovens e mais fortes. No mundo selvagem e hostil das pastagens, a força de um leão macho não se mede pelo rugido ou pelos músculos ilustres, mas pela capacidade de conquistar e manter um bando de fêmeas. Esse é o ápice do poder, a herança de sangue, a prova de um verdadeiro governante. Porque somente quando mantém um bando de fêmeas, um leão macho pode realmente desempenhar um papel na continuação da raça.
Cada leoa no bando é um pedaço do futuro, aquela que cria a próxima geração, e o macho líder não é apenas uma companheira, mas também um protetor, um mantenedor da ordem. Mas esse poder nunca vem facilmente. Para conquistar as fêmeas, o leão macho deve derrotar o líder anterior em uma luta de vida ou morte. E para manter o bando, ele deve lutar constantemente contra outros intrusos, protegendo os filhotes. Os jovens machos, com crinas finas e cheios de ambição, viajam em grupos de 2 ou 3 e juntos, perseguem o líder mais velho. Eles seguem cada pegada, cada arranhão, em busca de uma oportunidade para derrubá-lo. E quando chegar a hora, toda a terra se transformará em um campo de batalha. Eles atacam o oponente à sua frente com a força terrível de seus corpos, rugindo ensurdecedoramente, desferindo mordidas que destroem o prestígio do velho leão que tenta proteger seu domínio sobre eles. A luta entre leões machos não é uma perseguição selvagem, mas uma longa e lenta prova de fogo, ardendo como lava no subsolo. É também um jogo de coragem, determinação e o desejo de sobreviver como líder. O antigo rei perdeu para os recém-chegados. O jovem leão ruge, sinalizando sua nova usurpação do trono para seus vizinhos e para o bando que ele governará e protegerá. Pois aqui, onde cada dia é uma batalha, o verdadeiro poder não vem da mera força, mas da capacidade de proteger, sustentar e transmitir a vida. A estrutura social rígida do leão, suas táticas de caça habilidosas e seus ferozes instintos territoriais o tornam o símbolo máximo do poder natural. Mas esse trono sempre será desafiado, e somente os indivíduos verdadeiramente superiores podem gravar seus nomes nesta terra arrasada. No mundo selvagem e feroz, uma nova vida sempre começa a partir de momentos de instinto e competição. A reprodução do leão não é apenas um ato de preservação da espécie, mas também uma batalha silenciosa para garantir poder, linhagem e sobrevivência. Um leão macho, ao assumir o controle de um bando de fêmeas, acasala rapidamente com as fêmeas do grupo para confirmar sua linhagem e mata os filhotes do anterior para que a leoa retorne ao cio precoce.
O processo de acasalamento geralmente ocorre continuamente por vários dias, com uma frequência de até 20 a 40 vezes por dia, ou a leoa ovula somente após o acasalamento. Este é um mecanismo biológico especial que aumenta a chance de concepção e garante que apenas o macho mais forte, aquele que ganha poder, deixe descendentes. O período de gestação dura cerca de 110 dias. Quando o parto se aproxima, a leoa se separa silenciosamente do bando e encontra um local isolado, sob arbustos densos ou uma área com pouca atenção, para dar à luz. Uma ninhada pode ter de 1 a 6 filhotes, mas geralmente apenas 2 a 3 conseguem sobreviver nos primeiros meses. Em particular, nas primeiras semanas de vida, os filhotes de leão são completamente dependentes da mãe, são cegos, fracos e não conseguem andar. A leoa cuida, amamenta e os mantém longe de predadores como hienas, cães selvagens e até mesmo outros leões machos, caso não sejam os pais dos filhotes. Quando os filhotes têm cerca de 6 a 8 semanas de idade, a leoa os devolve ao bando. A partir daí, uma das características mais especiais dos leões começa a se manifestar: a parentalidade coletiva. Não apenas a mãe, mas também outras leoas do bando cuidam, amamentam e protegem todos os filhotes como se fossem seus. Essa cooperação aumenta a taxa de sobrevivência, especialmente em ambientes perigosos. Os filhotes começam a andar, brincar e aprender a caçar observando e imitando a mãe e outras fêmeas adultas. Eles convivem com o bando até atingirem a idade suficiente para serem independentes, por volta dos 2 a 3 anos de idade, quando iniciam a árdua jornada de peregrinação em busca de seu próprio território e do bando de fêmeas. Sob a luz dourada do sol da região do Okavango, onde as planícies aluviais encontram a savana árida. Manadas de zebras se movem como o fluxo preto e branco da vida. Elas são uma das presas familiares e favoritas dos leões, não apenas por seu tamanho moderado, mas também porque frequentemente se movem em grandes manadas, facilmente se separando em pânico. Apesar de possuírem pernas fortes e velocidade impressionante, além da capacidade de mudar de direção com flexibilidade para evitar predadores, as zebras ainda não conseguem escapar dos olhares atentos dos governantes desta terra.
Com suas listras pretas e brancas únicas, as zebras não só usam camuflagem para se misturar umas às outras na manada, mas também para confundir a visão dos inimigos ao fugir. As zebras geralmente se movem em manadas, mas quando uma está perdida e desprevenida, é o alvo do cardápio do leão hoje. De longe, a leoa seguia a trilha, caminhando levemente como uma sombra, escondendo-se entre os juncos secos. O vento mudava de direção, trazendo o cheiro da presa. As zebras ergueram a cabeça, parando por um instante. Num instante, os cavalos correram para escapar do leão. Os leões investiram contra os cavalos em pânico, mordendo o mais fraco da manada, que não conseguiu fugir a tempo. As zebras caíram instantaneamente e os leões se fartaram. Os cães selvagens africanos, estrategistas incansáveis, começaram a caçada com precisão quase militar. Não precisavam se esconder como leões, nem ser tão rápidos quanto chitas, confiavam em suas armas coletivas, disciplina e coordenação. Enquanto o sol da manhã ainda não secava o solo orvalhado do Okavango, a matilha de cães selvagens africanos partiu silenciosamente. Não fazem barulho, nem têm pressa. Cada passo faz parte de uma estratégia programada pelo instinto. Ao longe, o jovem búfalo se perdeu, fraco e cansado, tentando seguir em frente, mas suas patas trêmulas não são mais fortes o suficiente. A matilha de cães selvagens aproveita a oportunidade como um raio. Eles se espalham, formando um leque para cercar suas presas. Não há necessidade de sinais como rugidos ou rugidos de leões, apenas alguns olhares, alguns movimentos sincronizados são suficientes para que toda a matilha entenda. Eles correm para morder, paralisam a capacidade de resistência. Não em uníssono, mas em ritmo, camada por camada, como ondas, circundando gradualmente a pequena criatura. Sem agressão, sem rugidos, apenas resistência, táticas e instintos de sobrevivência aprimorados ao longo de milhares de gerações.
Esta é a arte da caça dos cães selvagens, os guerreiros silenciosos do Okavango. Não há selvageria, apenas o processo frio da natureza. Nesta caçada, os cães selvagens não são assassinos implacáveis. Eles são a personificação de uma lição cruel, mas necessária os fracos, mesmo que apenas um passo, pagarão com a vida. Um ruído repentino vindo da orla da pastagem fez a matilha de cães selvagens parar. Orelhas em pé, olhos aguçados seguiram o farfalhar que se aproximava cada vez mais. Então, um rugido profundo e pesado como um trovão reverberou pelo chão. A matilha de cães selvagens recuou imediatamente, meio passo, depois um passo completo, instintivamente. Não tiveram tempo para lamentar seus despojos. Diante deles estavam os dois verdadeiros governantes desta terra, ou apenas um golpe de garra ou uma mordida era suficiente para acabar com a vida de qualquer animal. Os dois leões pareciam duas sombras da morte cobrindo o chão, suas crinas emaranhadas brilhando em um marrom dourado à luz do sol poente. Eles não rugiram, nem precisaram exibir sua força. Apenas caminhando lentamente, com os músculos se expandindo a cada passo, declararam sua soberania com autoridade inquestionável. A matilha de cães selvagens, mais de uma dúzia deles, estava diante da carcaça do jovem búfalo. Eles se eriçaram, arreganharam os dentes e soltaram pequenos silvos, mas foi o suficiente para entender eles não queriam recuar. Esta refeição foi uma recompensa digna pelas horas de caça, através da lama, grama alta e ataques perdidos com olhos famintos. Nenhum deles queria desistir. Um leão deu mais um passo à frente. Sua grande cabeça estava abaixada, os olhos fixos na matilha de cães como se ponderasse valeria a pena o esforço? A matilha de cães selvagens ainda mostrava as presas, alguns deles se aproximavam e depois recuavam, como se estivessem testando uma reação. O ar estava carregado de tensão, onde um sinal falso significaria sangue, não da presa desta vez, mas dos competidores. Mas a verdade era clara demais.
quando o segundo leão rugiu, um rugido profundo e retumbante, carregando consigo uma lembrança da ordem ancestral. A matilha de cães selvagens começou a recuar. Não por medo, mas por compreensão perderiam se lutassem. Eram espertos, mas seus oponentes não eram antílopes ou búfalos. Cada cão selvagem se afastou, sem pressa, mas pesadamente. Seus olhos permaneceram fixos na carcaça do búfalo, como se lembrassem da derrota. Atrás deles, 2 leões caminharam até a carcaça sem hesitar e a comeram. Não havia necessidade de pressa, eles haviam vencido com sua mera presença. O banquete começou sem cerimônia, mas com significado. Essa era a natureza fria da natureza selvagem e bela à sua maneira, tão implacável quanto a vida que protegia. No mundo do Okavango, onde cada passo pode ser o último, onde cada olhar, rugido ou contração pode determinar a vida ou a morte, não há espaço para hesitação. Aqui, todos os seres vivos existem, não em paz, mas numa dança constante entre o forte e o fraco, entre o instinto e a estratégia, entre a oportunidade e o custo. Os 2 leões estavam ali, saboreando silenciosamente a carne que tinham acabado de ganhar sem derramamento de sangue. Não precisavam de argumentos, nem de mais provas. A sua existência era a prova em si mesma. Nesta terra onde o sol queima e a névoa esconde os olhos de quem observa, apenas os verdadeiramente fortes estão qualificados para sobreviver e deixar as suas pegadas no chão. Se o seu coração já disparou ao ouvir um rugido que rasgou a paz. Se já se engasgou com o momento brutalmente nu da sobrevivência. Então está pronto para se aprofundar na terra onde apenas o instinto, a força e a coragem determinam quem vive e quem morre. Inscreva-se no nosso canal para não perder as jornadas mais intensas da natureza selvagem. Porque onde a vida está sempre na fronteira com a morte, é também onde a verdade sobre este mundo é mais claramente revelada. Nenhum rugido. Não havia sinais de alerta. Apenas uma sombra escura disparou através da luz do sol e garras caíram como um raio. Abutre. Águia. Águia. Os governantes do ar.
Cada asa é uma frase. Cada bater de asas é um aviso. No mundo deles, não há compaixão. Só existe o instinto e o fim. Senhor do céu. Os perigos dos predadores aéreos. Nos altos céus, onde o ar fica mais rarefeito com a altura e o sol brilha diretamente nos olhos daqueles que ousam olhar para cima, existe um mundo invisível, mas mortal. Para criaturas abaixo do solo, a morte nem sempre vem por meio de presas ou garras. Às vezes, assume a forma de uma sombra deslizando silenciosamente pelo céu. Nenhum som. Sem aviso. Há apenas um golpe do destino. Esta é uma terra de criaturas que voam com precisão e matam com paciência. Abutre. Águia. Águia. Cada espécie tem seu próprio modo de vida único. Uma estratégia separada. Mas todos são especialistas em morte. Os abutres estão entre as aves de rapina mais bem adaptadas à função de limpeza da natureza. Eles não têm garras afiadas como águias ou falcões. Em vez disso, sua arma é um bico forte e curvo, poderoso o suficiente para rasgar a carne e os tendões secos de carcaças de animais em decomposição. As cabeças e os pescoços dos abutres geralmente não têm penas, uma característica evolutiva ideal que os ajuda a evitar infecções quando enfiam a cabeça em cadáveres em decomposição. Eles podem não parecer bonitos, mas cada detalhe de seus corpos é precisamente projetado para o trabalho mais brutal da cadeia alimentar. Eles possuem visão superior. Um abutre pode ver um cadáver ou sinais de vida chegando ao fim a mais de 3 km de distância. No céu, quando um indivíduo avista uma carcaça de presa, ele circula e diminui gradualmente sua altitude. Esse comportamento serve como um sinal. Poucos minutos depois, dezenas de outros chegarão de todos os lugares. É um sistema de observação passivo, mas extremamente eficaz. A cooperação tácita dos solitários. Embora os abutres não caçem diretamente, ainda ocorrem conflitos entre eles. A competição por carcaças entre abutres ou com outros necrófagos, como hienas, chacais e até leões famintos, pode se tornar acirrada. Entre os abutres, o abutre de orelha cinzenta e o abutre de dorso branco são as duas espécies dominantes em tamanho e poder. Quando estão presentes, espécies menores, como o condor, são forçadas a esperar sua vez ou encontrar oportunidades para se espremer em brechas na multidão caótica. O estômago dos abutres contém um ácido muito forte que os ajuda a digerir carne estragada, sangue seco e bactérias como antrais ou estafilococos.
Graças a isso, eles não apenas comem carcaças, mas também atuam como filtros biológicos para o ecossistema. Sem eles, doenças poderiam surgir a partir de carcaças em decomposição, afetando predadores, herbívoros e humanos. Em termos de reprodução, os urubus têm hábitos muito diferentes quando comparados a outras aves. Eles se reproduzem lentamente, com cada par geralmente colocando apenas um ovo por ano. Seus ninhos geralmente ficam localizados em penhascos altos, copas de árvores ou penhascos, onde poucos predadores conseguem alcançá-los. Os filhotes de pássaros precisam de muitos meses para se desenvolver completamente antes de fazerem seu primeiro voo. Ambos os pais participam dos cuidados, desde a incubação até a criação. Essa reprodução lenta torna as populações de abutres muito vulneráveis às mudanças ambientais e à intoxicação alimentar causada pelo homem. O mundo moderno está levando o abutre ao limite. Muitas dessas espécies, principalmente na África e no sul da Ásia, diminuíram em número em mais de 90% nas últimas 3 décadas. A causa não é natural. Ela vem de medicamentos veterinários, pesticidas e envenenamento de cadáveres para matar predadores. Os abutres comeram as carcaças e morreram aos bandos. Uma morte silenciosa, assim como eles chegaram à natureza. Os abutres não são apenas símbolos de morte. Eles são símbolos de renascimento. Da morte, eles ajudam a vida a continuar a circular. E em um mundo natural que está sendo virado de cabeça para baixo pelas mãos humanas, essas asas carecas são talvez a última esperança de manter o ecossistema limpo. Sobre as majestosas cadeias de montanhas, onde o vento uiva e o sol brilha diretamente nas rochas frias. A águia aparece como um rei sem trono. Com uma envergadura que pode chegar a 2,5 metros, eles não voam, mas planam. Sem trabalho, sem desperdício de energia. Um único bater de asas pode atravessar o vale, além da vista de predadores e presas. As águias não precisam ter pressa. Eles vivem pela precisão e silêncio. Músculos poderosos combinados com ossos ocos dão às águias grande poder de levantamento, mas peso leve. Eles possuem olhos localizados na parte frontal da cabeça, o que não só aumenta sua visão, mas também lhes permite determinar com precisão a posição e a distância. A visão de uma águia é pelo menos 4 a 8 vezes maior que a dos humanos. As presas podem ser vistas a mais de 3 quilômetros de distância.
Quando a presa aparece, a águia mergulha a velocidades de até mais de 240 km por hora. Essa acusação foi mais do que apenas um ataque. Foi uma execução perfeitamente programada. Mas o verdadeiro poder da águia não está apenas na sua velocidade. Suas garras são longas, curvas e afiadas como lâminas. Sua compressão tem uma força de até centenas de quilos por centímetro quadrado, o suficiente para penetrar o crânio de suas presas. De coelhos e lontras até mesmo cervos e cabras montesas, nenhuma criatura está segura quando avistada. Algumas espécies de águias, como a águia real, podem abater presas mais pesadas que seus próprios corpos. Eles não caçam porque estão com fome. Eles caçam por dominância e por dominância aérea. Durante a época de reprodução, a águia revela um lado mais gentil, mas não menos feroz. Eles geralmente acasalam para o resto da vida, construindo ninhos em afloramentos rochosos ou árvores altas, onde nenhum outro animal ousa se aproximar. Seus ninhos podem ser tão grandes quanto uma cama e são usados repetidamente ao longo dos anos, expandidos e reforçados até se tornarem uma fortaleza aérea. Cada ninhada põe apenas de 1 a 3 ovos. Os filhotes de pássaros são fracos quando nascem, mas seu instinto de sobrevivência é ativado desde o primeiro segundo. Em tempos de escassez de alimentos, os filhotes mais fortes superarão seus irmãos. Não por causa do mal, mas porque a vida exige escolhas. E a águia nunca poupa os fracos. Quando um filhote de pássaro cresce, sua primeira lição é aprender a cair. Eles são empurrados para fora do ninho pelos pais para aprenderem a voar sozinhos. Se caírem, terão que lutar. Se não conseguirem, eles morrem. Mas se eles passarem, eles voarão. E a partir daí, não parou mais. É assim que as águias criam descendentes dignos. Em muitas culturas, a águia é um símbolo de liberdade, força e vontade firme. Os romanos esculpiram uma águia em suas lanças legionárias. Os Estados Unidos escolheram a águia americana como seu símbolo nacional. As tribos indígenas consideravam as águias mensageiras dos deuses. Nenhuma outra ave carrega tanto significado simbólico quanto a águia.
Porque quando decola, as pessoas veem seus próprios sonhos. Um sonho de poder, de vontade de superar tudo. Sobre estar sozinho no céu sem pedir permissão a ninguém para ser livre. No céu, as águias não são as mais rápidas nem as mais numerosas. Mas é a espécie que faz com que todas as outras criaturas a admirem. Não por medo, mas por respeito. Seu silêncio é poder. Sua solidão é poder. E cada bater de asas é uma declaração de que este céu é somente para aqueles que nasceram para governar. No céu calmo, onde as térmicas levantam as asas do pássaro sem peso, o falcão é mais do que uma sombra planando. É uma máquina de caça perfeita, um engenheiro aeronáutico com olhos tão aguçados quanto telescópios e mergulhos de precisão absoluta. Embora não seja tão grande quanto uma águia, o falcão é superior em velocidade, agilidade e táticas de caça. Com asas longas e estreitas e uma cauda afilada, ele pode planar no ar por horas sem bater as asas. Mas quando chega o momento, todo o seu corpo se transforma em uma flecha viva, descendo em direção ao chão a velocidades que podem ultrapassar 160 km por hora. Aquele mergulho foi mais do que apenas um ataque. É uma combinação de observação, cálculo e cronometragem aprimorada pelo instinto ao longo de milhares de gerações. O olho de falcão é uma obra-prima biológica. A visão deles é pelo menos 8 vezes melhor que a dos humanos. Um falcão voando a uma altitude de mais de 300 metros ainda consegue ver um rato escondido na grama. O sistema muscular ocular permite que eles mudem o foco rapidamente, fixando-se em um alvo no meio do movimento. Uma vez que esse olhar é focado, as chances de sobrevivência da presa são quase zero. As presas que os gaviões atacam geralmente são criaturas pequenas, desde ratos, coelhos, cobras até pequenos pássaros. Mas há falcões como o gavião de cauda vermelha na América do Norte ou o gavião de asas largas na África que ousam atacar espécies maiores, como perdizes, gambás ou até mesmo macacos bebês. Algumas espécies operam sozinhas, mas outras caçam em pares ou grupos, com funções claras como isca, distração e assassinato. Adaptações flexíveis também ajudam os falcões a sobreviver em uma variedade de habitats.
das selvas, savanas e cidades modernas, eles ainda caçam com a mesma precisão fria. Muitas cidades grandes, como Nova York ou Tóquio, têm até falcões fazendo ninhos em arranha-céus, de onde eles observam o mundo abaixo como se nenhum humano tivesse estado lá. Mas mesmo no mundo das aves de rapina, os falcões enfrentam concorrência. As águias são maiores e mais fortes, às vezes tomando conta dos ninhos dos falcões. Os falcões são mais rápidos, às vezes capturando presas no ar. A vida de um predador nunca é fácil. A época de reprodução é quando os falcões revelam um lado diferente. Em vez de serem assassinos de sangue frio, eles se tornaram arquitetos meticulosos. Seus ninhos geralmente são construídos no topo de árvores altas, penhascos ou outros lugares seguros de predadores. O casal ficará junto, construirá o ninho, chocará os ovos e criará os filhotes juntos. A fidelidade reprodutiva dura meses, até anos, em algumas espécies. Os filhotes de pássaros nascem frágeis, mas crescem muito rápido. Eles são alimentados com carne fresca todos os dias. As primeiras lições de observação, equilíbrio e, finalmente, decolagem acontecem naquele ninho. Foi o começo de uma vida no céu onde somente os fortes e precisos poderiam sobreviver. Os falcões são a personificação da arte da caça. Sem exagero. Silencioso. Mas exatamente. Silenciosamente. E a morte. No mundo do céu, onde há apenas uma chance de matar, o falcão nunca falhou por impaciência. Eles são símbolos de controle, de bravura e de silêncio mortal. O céu não tem limites. Mas nem todos têm coragem de voar e sobreviver nesse espaço infinito. Os abutres não têm uma aparência nobre. Mas eles são os últimos guardas que mantêm a natureza limpa. Os falcões não são ostentosos. Mas cada um de seus avanços é uma lição de precisão, velocidade e controle. As águias não precisam rugir. Mas cada abertura de asas é uma declaração de poder e liberdade. 3 espécies. 3 estratégias. 3 vidas diferentes compartilhando o mesmo céu. Os abutres representam a morte. O falcão simboliza a habilidade. A
A águia é uma imagem do desejo de dominar. Eles não competem para viver. Eles vivem cumprindo seu papel no grande ciclo da natureza. No ar parado, quando a luz do sol brilha sobre as asas abertas, não é apenas a vida. É o equilíbrio. Precisão. A sabedoria da criação. E enquanto o vento passa, carregando o som de asas desaparecendo no céu, entendemos que o mundo continua. Obrigado àqueles que nunca tocam o chão normalmente. Eles são predadores. Seja um faxineiro. É um símbolo. E, acima de tudo, são um lembrete de que, não importa quão alto esteja, cada criatura é uma parte indispensável da vida.